Salve alunos do canal Atualize Educação! Hoje vocês verão um resumo sobre a história antiga dos hebreus, um resumo para você que vai prestar vestibular, um resumo para você que quer conhecer um pouquinho mais sobre esse povo que nos deixou uma herança cultural importantíssima que é a Bíblia. Localização. O povo hebreu, historicamente, se localiza em Israel, também chamado de Canaã, terra de Canaã. Canaã é uma palavra que deriva de outra palavra chamada cananeus. Terra de Canaã, terra dos cananeus. Cananeus seria um povo descendente de Cã. Cã seria um dos 3 filhos de Noé. Então, terra de Canaã, terra dos cananeus, terra dos descendentes de Cã, um dos 3 filhos de Noé. Israel, terra de Canaã, a terra prometida também é um outro termo muito usado pelos historiadores, é um termo muito comum na história dos hebreus. E por fim, Palestina. Israel, Palestina, terra de Canaã ou terra prometida. Esse território, essa região se localiza no Oriente Médio, também chamado de Oriente Próximo. Oriente Próximo por quê? Porque é a região mais próxima é a região asiática mais próxima da África e da Europa. Como a nossa história é muito eurocêntrica, falar do Oriente Médio ou do Oriente Próximo é falar de uma Ásia que está em grande contato com a história europeia. No Oriente Médio ou Oriente Próximo estão localizados 16 países, 7 países árabes localizados na Península Árabe e 9 países adjacentes à sua volta. São 16 no total, entre eles a Turquia, a Arábia Saudita, o Catar e o Iraque. Bem, a Turquia, para vocês terem uma ideia dessa proximidade do Oriente Próximo em relação à Europa, a Turquia é um país localizado no Oriente Próximo, mas que faz fronteira com a Grécia, que está na Europa. Outro exemplo disso, Israel, o próprio Israel, está na Ásia, no Oriente Próximo, mas faz fronteira com o Egito, que está no norte ou nordeste da África. Enfim, Oriente Próximo, Oriente Médio, Israel, terra de Canaã, terra prometida ou Palestina. Qual a origem do povo hebreu? A origem está no sul da Mesopotâmia, nas proximidades da cidade de Ur, sul da Mesopotâmia, que é chamado nos livros de história de Caldeia ou de Suméria. Suméria porque o primeiro povo a habitar essa região, conhecidamente pela história, foi o povo sumério, o povo que inventou a escrita. E essa origem do povo hebreu, na Caldeia ou Suméria, no sul da Mesopotâmia, remonta a 4.000 anos atrás. Mas já falaremos disso quando falarmos da era dos patriarcas, entrando na cronologia e nas migrações do povo hebreu. A palavra antissemitismo é muito conhecida na história, porque está associada a um ódio ou a uma perseguição aos judeus que existiu em vários momentos da história da humanidade. O mais documentado, o mais conhecido e talvez o mais trágico deles foi o extermínio de judeus pela Alemanha nazista na primeira metade da década de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial. Mas de onde vem a palavra antissemitismo? Vem da palavra semita. Os judeus são um povo semita, um povo descendente de Sem, um dos 3 filhos de Noé. Bem, Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Jafé povoou com seus descendentes a Europa, a Índia e a Pérsia. Jafé povoou a Europa, a Índia e a Pérsia. Cã povoou a África, de modo geral. E Sem, com seus filhos, povoaram o Oriente Médio, árabes, libaneses, sírios e os próprios judeus. Enfim, os judeus então são um povo descendente de Sem e de seus filhos, um povo semita. O ódio a um povo semita é chamado de antissemitismo. Como era a sociedade hebraica? Já falamos da sua localização, já falamos da sua origem no sul da Mesopotâmia. A sociedade inicialmente era formada por clãs
que eram famílias, grandes famílias, por laços sanguíneos, pais, filhos, netos, ou por laços de casamento. As filhas de um clã iam para o outro clã quando se casavam com os filhos dessa última família. Enfim, grandes famílias comandadas, lideradas por um patriarca, por um homem mais velho, respeitado. Enfim, esses clãs formavam uma tribo que também tinha como líder um patriarca que não era como um rei. Ele não, na antiguidade, ele não possuía terras, ele apenas era um líder religioso e militar, um sábio que era ouvido por todos os outros patriarcas dos clãs. O primeiro deles, o mais famoso deles talvez, nesse início da história hebraica, foi Abraão. Abraão foi o patriarca chamado por Deus, convocado por Deus para fazer a primeira grande migração do povo judeu da Mesopotâmia até a Terra Prometida. Enfim, clãs comandados por patriarcas, por chefes de família. Esses clãs unidos formavam a tribo hebraica lá no sul da Mesopotâmia, liderada também por um patriarca, por um líder religioso e militar. Enfim, essa tribo tinha laços culturais importantes. O mais importante deles era a religião. Acreditavam esses membros da tribo judaica, da tribo hebraica, terem uma ancestralidade, uma descendência comum que seria Sem, um dos filhos de Noé. Enfim, essa crença de que descendiam de Sem, o fato de habitarem uma mesma região, proximidades de Ur, no sul da Mesopotâmia, esse laço cultural do monoteísmo, tudo isso unia o povo hebreu em uma grande tribo. Quando os hebreus entraram na Terra Prometida, na terra dos cananeus, na terra de Canaã, e começaram a se sedentarizar nos vales do rio Jordão, surgiu a partir daí um novo modelo de sociedade, principalmente no período dos reis Saul, Davi e Salomão. Que nova sociedade, que novo modelo social era esse? Uma pirâmide, aquela velha pirâmide que vocês conhecem em história, que sempre aparece em muitos assuntos históricos. No topo estava o rei e a família real, junto com os fazendeiros, os proprietários de terra, e junto aos dois, a família real e aos fazendeiros e aos proprietários de terra, estavam os sacerdotes, numa estrutura bem parecida com a do Egito. Lá em cima, no topo da pirâmide, o rei, os sacerdotes, que justificam o poder do rei, dizendo que ele tem uma relação especial com Deus, e os nobres proprietários de terras. Abaixo estão os comerciantes e burocratas, porque Salomão, Davi e Saul formaram uma burocracia estatal, um funcionalismo estatal, burocratas importantes, não tão talvez quanto eram no Egito os escribas, mas importantes, uma burocracia importante, um comércio importante nos reis Salomão, Davi e Saul. Comerciantes e burocratas nessa segunda parte da pirâmide, e lá no final os trabalhadores, os produtores, pastores, camponeses e escravos. Sim, os hebreus escravizaram a si mesmos por meio de dívidas. Os endividados, que não podiam saldar as suas dívidas, se tornavam escravos dos seus credores. Família real, fazendeiros e sacerdotes, comerciantes e burocratas, funcionários reais. Lá embaixo, pastores, camponeses e escravos. Podemos até arriscar aqui, com algum exagero e muito cuidado, afirmar que os caras viviam em uma servidão coletiva à época do reinado. Por quê? Você tem um rei cobrando altos impostos, exigindo o serviço militar dos camponeses, dos pastores, e esse rei é próximo de Deus, tá? Eu disse que devemos afirmar que havia uma servidão coletiva aí com cuidado. Por quê? Porque havia uma classe proprietária de terras, e o rei não era nominalmente o dono das terras, como acontecia na Mesopotâmia. Na Mesopotâmia e no Egito, por exemplo, os reis eram pela lei, donos das terras, dadas a eles pelos deuses mesopotâmicos e egípcios. Isso não acontecia com os hebreus, mas os reis hebreus tinham uma grande proximidade com Deus.
e podiam exigir então, por exemplo, o serviço militar obrigatório, compulsório. Bem, vamos lá. Economia. Inicialmente, a sociedade hebraica, quando veio da Mesopotâmia e na medida em que foi se instalando no Vale do Rio Jordão, se baseava no pastoreio seminômade de subsistência, uma economia baseada no pastoreio seminômade de subsistência, ou seja, os caras viviam da criação de cabras e ovelhas, das quais extraíam couro, lã, leite e carne. Eram seminômades, seguindo esses rebanhos, habitavam regiões diferentes de tempos em tempos. A posse da terra era uma posse coletiva, era uma posse tribal. O clã produzia e o clã consumia tudo que produzia, e era uma produção de subsistência, não havia excedente comercial, não havia sobra para se fazer comércio. Enfim, os clãs possuíam a sua terra, não havia a ideia de que alguém, uma classe de nobres, possui a terra e uma outra classe de produtores que não possui a terra. Não, no início era uma posse coletiva das terras. Na medida em que os caras foram se sedentarizando no Vale do Rio Jordão, surgiu então um outro tipo de economia baseada na agricultura, que plantava a oliveira, que plantava a uva, cereais como trigo, vinho e azeite de oliva, uma agricultura baseada nesses três produtos principalmente. Um comércio muito forte, porque começou-se a produzir excedente comercial. Um comércio forte, uma agricultura forte, tudo no Vale do Rio Jordão. Então a economia muda e passa a haver uma cobrança de impostos que vão para o poder real, para um poder centralizado nas mãos de reis como Salomão e Davi. Isso vai gerar uma desigualdade financeira nessa segunda etapa da economia. Por quê? Se de um lado você tem uma classe proprietária de terras, uma rica classe de comerciantes, uma família real poderosa que cobra altos impostos, funcionários públicos, uma burocracia estatal poderosa, do outro você tem camponeses, pastores que pagam altos impostos e vivem comumente na miséria. Muitos deles, não podendo pagar suas dívidas, se tornam escravos. Desigualdade social nesse segundo momento da economia hebraica, momento do reino, do reinado, do período dos reis Salomão, Saul e Davi, um período de potência, de poder econômico, de poder político, mas um período de desigualdade social e exploração econômica. Falemos das migrações dos profetas, dos patriarcas. A história começa com Abraão, há 4.000 anos atrás, que ouve de Deus um chamado. Deus convoca Abraão para levar a sua tribo até a terra prometida, até Canaã. Como prova disso, da lealdade de Abraão, Deus exige que esse patriarca mate o seu filho Isaque. Abraão está pronto para isso, e no momento em que ele pega uma adaga e está pronto para sacrificar o seu filho, o anjo Abacuque mostra que se tratava de uma pegadinha de Deus para confirmar a confiança de Abraão. Deus então estabelece que Abraão realmente é fiel a ele, vai obedecer às suas ordens e confia a Abraão a migração do povo hebreu de Ur até a terra prometida, até a terra dos cananeus. De 4.000 anos atrás a 3.750, os hebreus ficam na terra prometida, pastoreando, plantando, enfim, vivendo, se sedentarizando aos pouquinhos, até que surge uma grande seca e Jacó, outro patriarca, há 3.750 anos, promove uma fuga, uma outra migração, uma segunda migração, agora da terra prometida até o Egito. Jacó e os hebreus aproveitam que um outro povo semita, os Ixos, H-I-C mudo, S-O-S. Então Jacó e os hebreus aproveitam que os Ixos estão invadindo o Egito e invadem juntos. Os hebreus ficam no Egito, em grande parte como escravos, entre 3.750 e 3.250 anos atrás aproximadamente. E é no século XIII
há 3.250 anos atrás, século 13 a.C., que os judeus conseguem escapar do povo da escravidão egípcia por meio de um outro patriarca, por meio de um profeta, de um outro profeta, que era Moisés. Profetas, homens que falavam com Deus. Por isso esses patriarcas eram muito respeitados: Jacó, Abraão, Moisés e outros. Moisés, então, era um príncipe egípcio, mas de origem hebraica. Havia escapado em um cesto no rio Nilo, no momento em que o faraó da época havia ordenado o sacrifício das crianças que nascessem naquele ano, das crianças hebraicas, com medo de uma profecia que afirmava que surgiria um líder hebraico capaz de derrubar o imperador, capaz de libertar o povo hebraico da escravidão, enfim. Querendo evitar o surgimento desse líder, o faraó de então manda sacrificar todas as crianças nascidas nesse ano. Moisés escapa por um cesto e é achado pela princesa egípcia. Achado por ela, ele vai ser criado como um príncipe. Quando descobrir que é hebreu, sofrerá uma outra convocação, uma outra ordem, ouvirá uma segunda ordem de Deus. Aliás, uma terceira ordem, né, nessa história. Abraão ouviu a sua ordem, Jacó teve a indicação de ir para o Egito, e agora era a vez de Moisés falar com Deus. Moisés fala com Deus, ouve uma ordem, e essa ordem é de que ele retire o povo hebraico de volta para a terra prometida. É claro que Ramsés II não vai concordar com isso, o faraó da época. Deus então joga 10 pragas para dobrar a vontade do faraó. As pragas são sangue no rio Nilo, as águas do rio Nilo se transformam em sangue, a praga das moscas, da chuva de granizo, das rãs, da pestilência ou doença se espalhando pelos animais do Egito, a praga dos gafanhotos gerando fome, dos piolhos, das doenças, das úlceras, né, nas peles egípcias, dos cidadãos egípcios, a praga da escuridão e, por fim, a praga da morte de todos os primogênitos do Egito. Essa praga, a última, acabou atingindo o próprio filho do faraó, Ramsés II, que permite a libertação dos hebreus, mas desiste disso no meio do caminho, e aí acontece a fuga pelo Mar Vermelho, tão conhecida na Bíblia, em filmes, enfim. São 40 anos depois em que Moisés e os hebreus perambulam perdidos pelo deserto, mais um teste de fé. O deserto é o deserto de Sinai, o deserto do Sinai. Enfim, em um monte Sinai, um monte desse deserto, Moisés recebe de Deus o decálogo, 10 mandamentos, um código moral, um código simples com 10 leis. Afinal de contas, os judeus estavam desacreditando nessa parceria com Deus, e Deus resolveu mostrar a sua face autoritária do Velho Testamento, exigindo a obediência dos hebreus novamente. Não matar, não roubar, não cobiçar o que é do próximo, não levantar falso testemunho sobre os outros, não usar o nome de Deus em vão, não pecar contra a castidade, amar a Deus sobre todas as coisas. Os judeus não estavam fazendo isso mais, estavam adorando outros deuses. Guardar o sábado para adorar o Senhor. Olha só a vontade de que Deus fosse adorado fielmente pelos hebreus. Os hebreus deveriam adorar só Deus e guardar um dia da semana para fazer isso, somente isso. Honrar pai e mãe. Não idolatrar imagens e esculturas, somente Deus. E esse decálogo, esses 10 mandamentos, foram guardados na forma de 2 pedras em uma arca feita de cedro, a Arca da Aliança. Não é Moisés que reencontra Canaã, é o seu sobrinho, é Josué. Josué, sobrinho de Moisés, inaugura a época dos juízes. Saímos então da época dos patriarcas, que foi de 4.000 anos atrás a aproximadamente 3.200 anos atrás. Então, essa primeira época, a época dos patriarcas Abraão, Jacó, Moisés, essa primeira época foi de 4.000 a 3.200 anos atrás aproximadamente. Josué então inaugura a época dos juízes, que vai de 3.200 anos atrás
há aproximadamente 3.000 anos atrás. É uma época em que o povo hebreu se instala de novo na terra de Canaã, na terra prometida, expulsando de lá inicialmente os cananeus. Josué consegue expulsar os cananeus. Os hebreus se dividem em 12 tribos que moram em 12 regiões diferentes, e cada tribo tem um patriarca chamado juiz, que é um líder militar. Esses 12 juízes se juntam ocasionalmente, frequentemente, para expulsar os invasores que ali estavam nas suas terras. Enfim, essas tribos têm que lutar contra cananeus, ananeus, filisteus e outras tribos. Outros dois juízes famosos foram Sansão, um dos mais conhecidos dos juízes dessa época, e Samuel. Samuel foi o último juiz, o juiz que fez um rei, que fez Saul, o primeiro rei dos hebreus. Aí vemos nos anos 1000 a.C., há 3.000 anos atrás, repetindo a época dos juízes, foi de 3.200 a 3.000 anos atrás, mais ou menos. Aí temos uma vontade hebraica de unificar o povo em um reino, para se defender de invasores, para fortalecer o seu território e evitar novas invasões. Enfim, terminando, é claro, de expulsar os invasores. Tratava-se então de fortalecer o território, expulsar quem havia invadido e evitar novas invasões. Saul é escolhido o primeiro rei por ser um guerreiro exemplar. Saul, o primeiro rei, o guerreiro, 3.000 anos atrás. Depois dele vem Davi e a sua famosa vitória sobre Golias. Davi vai expulsar os filisteus, vai expandir o território hebraico, vai criar a capital Jerusalém, vai fortificar essa cidade, na verdade, criando a capital do reino hebraico em Jerusalém. Depois vem Salomão, o último dos reis hebreus, desse reino unido, desse reino pacífico. Salomão, famoso por sua sabedoria, aquela história de duas mães que chegam até ele. As duas afirmam serem mães do mesmo filho. Uma é a patroa, uma nobre, uma proprietária de terras, a outra é uma criada, uma empregada sua. O rei então diz o seguinte: cortarei a criança ao meio. É isso que Salomão fala. Darei metade da criança para cada uma das mães. É claro que a mãe verdadeira, que era a criada, diz: não, rei, eu menti, eu não sou a mãe, a minha patroa é a mãe. Salomão então diz: você, empregada, você, criada, é a verdadeira mãe. Afinal de contas, uma mãe, ela prefere ver o seu filho longe a vê-lo morto. Enfim, Salomão mostra sua sabedoria em diversas passagens bíblicas. Salomão não foi entretanto apenas um sábio. Ele viveu no luxo, criou um grande templo, o Templo de Salomão. Possuía 1.000 mulheres, 700 esposas e 300 amantes, 300 concubinas, 1.000 mulheres, luxo. E para sustentar esse luxo, altos impostos cobrados de camponeses, de comerciantes, de pastores, enfim, uma desigualdade, uma miséria se instalando no povo, e aquela paz do seu reino, aquele shalom do seu reino, foi se transformando em uma rivalidade interna, uma tensão interna que vai gerar, após a sua morte, a divisão do reino hebreu em dois reinos, o reino de Judá e o reino de Israel. Por essa época de Salomão, o comércio ficou tão rico por ser um entreposto comercial entre duas regiões, principalmente Mesopotâmia de um lado e Egito do outro. No meio estava o reino de Salomão, como um entreposto comercial, vem comprando de um, revendendo para outro e lucrando com isso. Vale lembrar que também Israel, no reinado de Salomão, foi um grande entreposto comercial entre o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo da Europa. Enfim, Salomão adorou isso porque com a cobrança de altos impostos foi ficando cada vez mais poderoso. Seu filho Roboão foi o último rei, um rei que continuou a política de altos impostos do pai e por isso viu o cisma hebraico. O povo hebreu se dividiu em dois reinos. Vamos lá. De um lado,
o reino de Roboão, com 2 tribos. Reino de Roboão, filho de Salomão. Esse reino recebeu o nome de Reino de Judá, ficando ao sul, com a capital Jerusalém. Reino de Judá, sul, capital Jerusalém, e o rei Roboão, filho de Salomão. E o outro reino, ao norte, com 12 tribos, foi comandado por Jeroboão, um cara revoltado com Salomão e com Roboão. Jeroboão, então, formou o reino de Israel ao norte, com a capital em Samaria. E aí vem as quedas. Poder hebraico, poder militar hebraico dividido, esse território ficou facilmente conquistável por outros povos. E aí temos a primeira queda. A primeira queda se dá no reino de Israel, o reino ao norte, o reino fundado por Jeroboão, por esse cara que se revoltou contra Salomão e seu filho Roboão. Então o reino de Israel ao norte, que teve seu primeiro rei, que teve Jeroboão como seu primeiro rei, esse reino ao norte, com a capital em Samaria, caiu em 722 a.C., diante do povo mesopotâmico assírio, tá? Enfim, logo depois, o reino ao sul, o reino de Judá, o reino de Salomão, de Roboão e outros, caiu em 605, 100 anos depois do reino ao norte. Então, Judá cai 100 anos depois de Israel, Judá ao sul, Israel ao norte. Quando a Babilônia conquista o sul, conquista Judá e Jerusalém, ela também conquista dos assírios Israel ao norte e Samaria. Então acontece o cativeiro da Babilônia, o reino da Babilônia de Nabucodonosor II leva os hebreus como escravos e os escraviza entre 598 e 538 a.C. Cativeiro da Babilônia, primeira diáspora hebraica, a primeira expulsão dos hebreus do seu território. Enfim, essa primeira diáspora termina, como eu falei, em 538 a.C., quando o rei persa Ciro o Grande conquista o povo hebreu. Depois há uma nova conquista, Alexandre, em 333 a.C., e por fim Roma, 70 anos antes de Cristo nascer, conquista o povo hebreu, e 80 anos depois de Cristo nascer, o imperador Nero promove a segunda diáspora, espalhando os judeus pelo mundo, algo que só foi consertado após a Segunda Guerra Mundial com a criação do Estado de Israel pela Organização das Nações Unidas. Uma história de fé, de aliança, de migrações, de lutas, uma história que nos diz muito respeito, porque herdamos desse povo a religião majoritária no Brasil, a religião católica, a religião protestante, enfim, o cristianismo como um todo, né? Porque o cristianismo deriva do judaísmo, sem contar que uma importante parcela dos brasileiros é judaica. Enfim, fico por aqui. Farei ainda um vídeo sobre os hebreus durante daquela série Entenda esse assunto em 5 minutos, mas isso fica para um outro encontro. Até lá, muito obrigado, fiquem com Deus.